Graça e paz, igreja, boa noite, muito bom estarmos aqui, louvando ao Senhor e podendo adorar Ele, que é digno de toda a honra e de toda a glória. Hoje a direção do culto está pela SAF, Sociedade Auxiliadora Feminina. Gostaria de pedir à nossa irmã Maria que pudesse estar nesse momento, vindo até aqui à frente e fazendo uma oração de louvor e adoração ao nosso Deus. Agradecemos por mais uma vez estarmos na tua casa, Senhor, para cultuar o teu nome. E te rogamos, ó Pai, que o nosso louvor, a nossa adoração cheguem até a ti, ó Pai. Receba, Senhor, a nossa adoração, Senhor. Fique conosco, ó Pai, tirando de nós tudo aquilo que porventura está atrapalhando a nossa comunhão contigo. Limpa os nossos corações, Senhor, para que possamos adorar a ti em espírito e verdade, ó Pai. Receba, Deus querido, porque nós te louvamos porque tu és Deus maravilhoso, um Deus bondoso, um Deus cuidadoso e que nos trouxe até aqui. Por isso nosso coração está alegre, grato a ti pela tua bondade, ó Deus, e te rogamos, Senhor, as tuas bênçãos sobre nós e que nós possamos te adorar, te louvar com todo o nosso coração. Nós te pedimos todas essas bênçãos, ó Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Agradecemos a irmã Maria, que é a nossa conselheira da SAF. Agora vamos estar nos colocando em pé, amados, e vamos louvar o hino de número 198, Salvação Graciosa.
Romanos capítulo 10, do versículo 13 ao 15. Romanos capítulo 10, do versículo 13 ao 15. As irmãs vão ler junto comigo os ímpares e os irmãos os pares. As mulheres os ímpares e os homens os pares. Romanos 10, do 13 ao 15. Amém? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele que não crê? E como creram naquele de quem nada ouviram? E como ouviram se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Amém. Agora a oportunidade está com o grupo de louvor. Boa noite, igreja. Graças e paz a todos. Vamos continuar adorando a nosso Deus. Vamos continuar louvando o nome dele. E o louvor que nós vamos cantar agora tem base no livro de Apocalipse, capítulo 4, do verso 8, que diz assim: os quatro seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro não tem descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Então esse louvor fala exatamente sobre esse versículo e vamos louvar o nosso Deus, vamos dizer o quanto Ele é santo e o quanto Ele é digno. Amém, igreja? Vamos louvar o nosso Deus.
dizendo o quanto Ele é santo e o quanto Ele é santo para sempre. Amém, irmãos? Vamos continuar louvando esse Deus.
Amém. Glória a Deus. A igreja fala. Amém. Como é bom poder louvarmos ao Senhor. Ainda vamos continuar lendo em Romanos. Romanos capítulo 10, do versículo 9. Romanos 10, versículo 9. Vamos ler todos juntos. Amém? Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus te ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Nesse momento, estamos entrando no momento de confissão. Gostaria de chamar a nossa irmã Leila aqui à frente para que possa estar conduzindo a igreja nesse momento de oração. Nós possamos fechar nossos olhos e confessarmos a Ele todas as nossas falhas, nossas faltas nesse momento. Senhor amado, na Tua presença, Pai, nós reconhecemos, Senhor, que Tu és, Senhor, nosso Deus, a quem nós entregamos, ó Pai, todos os dias, Senhor, as nossas orações, a nossa adoração, porque Tu és digno de receber toda a honra e toda a glória. Não existe outro Deus, ó Pai, que nós possamos clamar e pedir, porque Tu és, Senhor, o único. Por isso entregamos em Tuas mãos, ó Pai, todo nosso clamor essa noite, ó Pai, para que nos perdoe, Senhor, os nossos pecados, aqueles que são ocultos, Senhor. E nós temos vergonha até de falar para o Senhor, ó Pai. Entregamos em Tuas mãos, ó Pai. Recebe, Senhor, a nossa adoração essa noite, ó Pai. E faz, Senhor, ao nosso coração. É isso que nós pedimos, ó Pai. Clamamos a Ti, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Agora a oportunidade está com o Tiago de Cantão para podermos fazer o momento do ofertório. Gostaria de lembrar que no momento de ofertório vai ter uma cestinha. E essa cestinha nós estamos recolhendo as doações de missão. Então, quem ainda não pegou o envelopinho, tem um envelope dentro da cestinha, que é uma campanha da SAP, que conta com o apoio de toda a igreja, para que nós possamos fazer essa campanha de missões. Cumprimento a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e convido os amados irmãos a abrirem as suas Bíblias no Salmo 65 e peço também aos irmãos que se coloquem em pé em referência à palavra do Senhor. Salmo 65, verso 4. Leremos todos juntos. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado aquele que morre na escola e aproxima de ti, para que assista nos teus atos, ficaremos satisfeitos com a bondade da sua casa, por seu santo tempo. Igreja do Senhor, com o nosso coração grato, nosso coração feliz, que possamos trazer o nosso dízimo e as nossas ofertas na casa do Senhor, porque grandes coisas
esse Deus maravilhoso tem feito por todos nós. Vamos estar louvando o hino de número 176. Fidelidade do cristão. Senhor nosso Deus e Pai, graças te rendemos, ó Deus, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá, ó Deus, de podermos estar reunidos como igreja, Senhor, nessa casa de oração, meu Pai, para te louvar, para bem dizer, para te agradecer, ó Pai, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre o seu povo. Te pedimos nesse momento, Pai, que o Senhor abençoe aquelas mãos que fizeram a sua casa, serviço na sua terra, com seu coração grato, feliz, ó Deus, porque grandes coisas o Senhor tem feito na vida de cada um deles, meu Pai. Tem abençoado com saúde, com trabalho, e tem derramado a sua paz em cada coração. E que essas importâncias, meu Pai, que chegaram à sua casa, seja ministrada, meu Deus, por mãos sábias para o engrandecimento do seu reino aqui nessa terra. Pedimos também, meu Deus, que fale conosco através da sua palavra, que será ministrada pelo seu servo, e que ela seja o nosso alimento, Pai, nessa noite, meu Deus, e possamos sair daqui
alimentado, edificado pela sua palavra. E nos deu, Deus, uma semana com a sua paz em nossos corações. É o que te pedimos, ó Deus, agradecido em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. A igreja pode se sentar. Amém. Chama as crianças agora, nesse momento, para o culto infantil, para continuar o culto. Lá eles vão aprender da palavra do Senhor, mas direcionadas a Ele, né? A eles. Chama as tias. Gostaria de pedir à irmã Luciene que pudesse estar orando pela saída das crianças nesse momento. Senhor, louvado e agradecido seja o teu nome. Queremos te agradecer, meu Deus, nesta hora, ó Pai, pela vida de cada um dos seus pequeninos, Senhor. Que o Senhor venha abençoar eles, abrir o entendimento, Pai, para que eles venham aprender a tua palavra nesse momento. E também que o Senhor venha usar, Senhor, as suas filhas, tuas servas, com a sabedoria do alto, para que elas venham ensinar de uma forma que elas venham entender essas crianças. Nós pedimos uma bênção para cada uma delas, em nome de Jesus. Amém. Amém. A oportunidade agora está com a Sara. Duas coisas, irmãos. Hoje nós temos a participação especial, né, do nosso irmão Flávio, nos ajudando com todo carinho. Gostaríamos de agradecer. E gostaríamos de chamar nosso pastor Cláudio aqui. Dia 16, né? Pastor Pedro aqui. Dia 16 foi seu aniversário. E nós gostaríamos, né, de dar uma lembrancinha e ler o versículo que, na minha opinião, o define bem, né? Só um momento. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-nos uns aos outros em amor. Né? Sempre nos dando suporte com grande amor no coração. Que o Senhor esteja sempre sustentando o Senhor. Em homenagem da nossa sala. Os parabéns, muito parabéns. Gente, hoje a SAP está assim, muito importante. Além do Flávio, né? Temos o grupo de louvor e a UPA nos ajudando no nosso cântico. Muito obrigada. São muito importantes para nós. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda mente e coração. Eu sei que existe paz em tua presença, com Jesus.
continue abençoando a nossa sala. Nesse momento, a irmã Raquel está orando por iluminação pela palavra do Senhor que será exposta através do nosso irmão Fanuel. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, porque temos a liberdade de estarmos aqui no templo para juntos te adorarmos e também reunidos ouvirmos a Tua palavra, ouvirmos a mensagem que o Senhor tem a nós nesta noite. Ó Deus, que Tu possas estar abençoando o Teu servo Fanuel, instruindo, que ele possa, ó Deus, transmitir aquilo que o Senhor já determinou que ele fale. E que nós possamos, ó Deus, ter o discernimento da Tua palavra, compreensão, e possamos praticar aquilo que o Senhor vai nos falar nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Graça e paz a todos. Aquele relógio lá está funcionando? Aquele relógio lá está funcionando? De qualquer forma, eu vou colocar o meu cronômetro, porque na última vez que eu preguei aqui, eu fui depois lá no Instagram, no YouTube da UPH e vi, quando eu vi que o culto, aí eu terminei o louvor, quando eu fui lá eu olhei o culto, já faltava 1 hora para acabar, eu falei, eu não acredito que eu falei tanto. Então eu vou dar uma controlada aqui, para que o pastor continue me escalando para pregar e para que vocês continuem vindo ao culto nos dias que eu for pregar. Então, vou tentar falar em pouco tempo. Da última vez eu tentei fazer o sermão do jeito que o pastor faz, que ele escreve tudinho, né? Para ver se eu controlava um pouco mais a minha fala, que ela é em 2x. Mineiro fala rápido. E vamos lá. Irmãos, aqueles que estiveram aqui nos últimos domingos, nós estamos falando do Senhor, aprendendo do Senhor de forma com temas. Em julho nós falamos das boas-aventuranças e esse mês de agosto é o nosso mês que nós dedicamos a falar e a fazer missões, de certa forma. Antes de começar, de entrar no texto, eu gostaria de perguntar a alguém aqui se alguém já fez terapia, já foi no psicólogo, ou faz terapia, ou conhece alguém que faz terapia. E você pode confirmar isso para mim, quando a gente vai fazer terapia, e você está com qualquer problema, seja ele problema familiar, problema no trabalho, ou seja o que for, e a gente acha que vai chegar lá e eles vão tirar da caixinha as soluções para os seus problemas. Só que a primeira coisa que eles vão fazer é perguntar sobre sua vida para eles primeiro entender quem você é, o que você gosta, onde você quer chegar, porque primeiro você tem que saber quem é você, para depois você resolver os seus problemas do dia a dia. Você tem que saber quem você é primeiro. Por que eu estou falando isso? Porque no mês de julho nós falamos nas boas-aventuranças e nós aprendemos que ali Jesus ele mostrou o caráter daquele que pertence a Deus. Ou seja, no mês de julho nós aprendemos quem somos em Jesus. Nós aprendemos que o cidadão do reino é alguém que foi transformado por Cristo. Ele é pobre de espírito, ele reconhece a sua dependência de Deus, ele busca justiça, ele é misericordioso, ele é pacificador e ele está disposto a sofrer por Cristo. Quem nós somos em Cristo. Aquelas características das boas-aventuranças que nós aprendemos aqui. E quando nós aprendemos quem nós somos, que nós somos o cidadão do reino, nas pregações do Lucas, do pastor, o que nós fazemos quando nós somos cidadão do reino? Nós temperamos o mundo, nós influenciamos o mundo, nós estamos aqui para influenciar o mundo, nós somos sal da terra. Nós não estamos no ambiente onde Deus nos coloca, no ambiente onde nós estamos,
nós não estamos lá para sermos influenciados pelo mundo, mas para influenciá-lo. E nós, como cristãos, nós representamos Jesus como a luz do mundo, e nós não o escondemos. Nós mostramos, que nós aprendemos, o pastor pregou no domingo passado sobre a luz não tem que ficar, o pastor Fogrion, se eu não me engano, Fogrion, não deve ficar embaixo do alqueire. Nós fomos aprendendo as características, quem nós somos em Cristo, o que nós fazemos. E hoje nós vamos aprender do Senhor em Mateus capítulo 28, do versículo 18, vamos ler até o 20. Qual a nossa função, qual a nossa missão neste mundo? Agosto, mês de missões, e o que Cristo direcionou para nós sobre missões. Mateus capítulo 28, versículo 18, a grande comissão. Leiamos, eu leio, os irmãos acompanham. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Depois de passar todo aquele período com Cristo, no início lá no Sermão do Monte, que Cristo mostrou as características do cristão, quem ele é, onde ele está, a quem ele pertence, no final da obra de Cristo nessa terra, ele vai deixar para eles o que nós lemos aqui. Qual é a missão do cristão na terra? E para nós entendermos a nossa missão, nós precisamos saber quem somos. Nós precisamos saber a quem pertencemos. Primeiro nós vamos, segundo nós fazemos discípulos, e terceiro nós fazemos isso na presença de Cristo. É sobre isso que nós vamos aprender nesta noite. O versículo 18 começa com Cristo falando: toda autoridade me foi dada. Isso mostra que nós fazemos isso debaixo da autoridade de Cristo. Está nele. Toda autoridade lhe foi dada, para que façamos através dele, com ele conosco e em todos os lugares. Então, o que é que nós aprendemos nisso? De toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, que ele é Cristo soberano de todas as coisas, e que o que ele iria dizer mais à frente, ele estava falando com a autoridade de Deus Pai. E então ele vai dizer: ide, portanto, e fazei discípulos. Jesus não chama os discípulos, depois de ensiná-los, depois de passar por todo aquele período com eles, não os chama para permanecerem parados. A fé cristã, como nós aprendemos anteriormente, quando Cristo disse que vós sois a luz do mundo, a fé ela não fica escondida. O discípulo ele é enviado. Só que algo muito interessante: ide, vírgula, portanto, ide, não significa, o Senhor nos ensina, ele fala, vá. Ele morreu, ele ressuscitou, e no final, quando ele descer assunto aos céus, ele ia voltar ao Pai, e ele fala, vá. Só que aí ele tem uma vírgula: portanto, fazei discípulos. Ide não significa necessariamente que todos nós, porque nós interpretamos a grande comissão, as missões, como algo transcultural. Ide, nós pensamos que é ir para outro país, atravessar o oceano, e sim, alguns são chamados por esse motivo, que é chegar em outros lugares, em outras culturas.
e como eu sei que eu tenho esse chamado? Tem um livro muito bom do Iago Martins, que é Você Não Precisa de um Chamado Missionário. Porque o chamado, ele já foi feito por Cristo. Todos nós temos esse chamado para a missão. Vai caber em você, agora, se você tem conhecimento sobre, tem entendimento sobre e tem condições de. Para você fazer missões em outros países, é importante que você saiba um pouco da cultura daquele país, do idioma daquele país. É importante que você saiba do contexto político-cultural daquele lugar. E só que quando nós pensamos, o chamado são essas coisas. Eu entendo como chamado não é aquele algo misterioso de vai aparecer o anjo e fala, vá para os Estados Unidos. Porque evangelizar nos Estados Unidos é muito fácil também. Vá para a África subsaariana, vá para os países dos Emirados Árabes evangelizar. Às vezes nós pensamos que precisa de uma orientação de algo divino para acontecer. O algo divino já aconteceu. Cristo, ele já disse que faz parte de nós. Porém, nós às vezes achamos que evangelismo é só isso, que missões é só isso. E hoje nós vamos aprender sobre todos os âmbitos de missões, como ela é feita, e às vezes está mais fácil e mais perto do que nós, aqueles que precisam de que oremos, que nós estamos com eles, esteja mais próximo do que nós imaginamos. O ID não significa necessariamente que todos nós deveremos ir para outro país. Uns vão, mas outros vão testemunhar e vão evangelizar e vão ter missões no próprio lugar onde Deus já nos colocou. Um campo missionário, irmãos, ele pode ser um trabalho, ele pode ser uma escola, ele pode ser uma faculdade, a nossa própria família, vizinhança, amizade, até mesmo a própria igreja, até mesmo aqui. Por quê? Porque nós vamos entender mais à frente. Talvez Deus nunca vai me mandar atravessar o oceano, mas certamente Ele já me colocou em um lugar onde eu possa cumprir esse ID. Quando nós olhamos para pessoas que fazem parte da nossa rotina, a gente deve olhar com mais sensibilidade no quesito de missão, de missionário, nos vendo como todos os dias como missionários. Quem são essas pessoas? São colegas, vizinhos, familiares, amigos? Ou nós podemos olhar além disso como pessoas, eu posso orientá-la, eu posso sentar com ela e ler a Bíblia. O ide, nem sempre significa organizar uma grande ação evangelística. O ID nem sempre ele vai significar um culto específico na igreja, entregar panfletos na rua, fazer um ato de culto na praça. Eu não estou falando que isso é errado, eu estou dizendo que isso é o começo, é a porta de entrada para algo maior que Deus pode fazer por nós. Então esse ato de ir, esse ato do id, ele pode ser feito em nossa casa, ele pode ser feito no nosso trabalho, ele pode ser feito para aquele irmão, para aquele amigo que está afastado. Ir. Só que Jesus, ele vai dizer, depois do id, na minha Bíblia está, ide, vírgula, portanto, fazei discípulos. E aqui é a parte importante que nós atentamos pouco, falamos pouco, e até mesmo culturalmente não é tão explícito no quesito a grande comissão. Que a grande comissão, Jesus ele disse para ir, mas ele disse para fazer discípulos. Como eu disse,
fazer um grande evento, fazer um grande culto, organizar o calendário da igreja para ter grandes encontros, para ter grandes evangelismos, para levar sopa para os moradores de rua no frio. Isso é muito bom. Porém, a grande comissão, isso é apenas a ponta do iceberg, essa é a porta de entrada. Fazer discípulos. A característica de um discípulo, ela imita o mestre. Um discípulo é aquele que ele praticamente não vai precisar abrir a boca para você perceber que ele tem atitudes do mestre dele. Quem é o nosso mestre? Cristo. Como eu me caracterizo como um discípulo de Cristo? Me aparentando com Ele. É o que nós aprendemos nas bem-aventuranças. Ali é muito feliz aqueles que cumprem, que é características de Cristo. Nós somos discípulos. E o Cristo ensinou o quê? Fazer novos discípulos. Fazer discípulos você evangelizou, você entregou o panfleto, a pessoa veio. Não é contabilizar a quantidade de visitantes que veio hoje. O ID da grande comissão é você entregou o panfleto, a pessoa veio, ela assistiu o culto e depois você chegar até ela e dizer: você gostou do culto? Você entendeu o que foi pregado? Você pode me dar o número do seu telefone para me entrar em contato contigo, para me passar a informação dos nossos cultos que vamos ter? Terça-feira nós temos aqui uma reunião de oração, quer vir orar com a gente? Isso faz parte do... Porque nós temos na nossa cultura uma tradição de evangelismo, é apenas ir, faça, volte para a igreja e fique no nosso ambiente. Então aqui precisamos entender, fazer discípulo é muito mais profundo que simplesmente evangelizar alguém. Fazer discípulo é muito mais o evangelizar e o fazer discípulos. O evangelizar é eu chegar no meu trabalho, falar de Deus para uma pessoa e convidar para vir para o culto. Mas o fazer discípulo é eu sentar com ele, eu entendê-la. A evangelização, o evento evangelístico, ele é bom, o culto especial é bom, como eu disse anteriormente. Mas nós precisamos entender que o grande objetivo é relacional. O evangelismo, o evangelho, ele é de Cristo. Cristo pode chamar essa pessoa em qualquer momento da vida dela, da forma que Deus lhe pôr. Mas a forma de evangelismo, a forma de discipulado, ele é relacional. E aí que entra a dificuldade, e aí que muitas pessoas que param no apenas evangelizar. Porque eu ir para a rua, eu vir aqui pregar, eu falar, eu convidar alguém para vir no culto, é muito fácil. E talvez eu vou deitar minha cabeça no travesseiro e falar: convidei tantas pessoas para ir no culto hoje, eu entreguei tantos panfletos, eu falei na praça até a garganta secar, e foram várias pessoas na igreja. Mas aí não termina. Mas por que muitas pessoas param até aí? Porque o relacional vai te exigir um trabalho. E às vezes a gente não quer saber da vida do outro. Nós somos pessoas tendenciosas, nós temos tendência a sermos egoístas, a não querer se importar com a vida do outro. É mais fácil eu não estou criticando quem faz, eu não entendo assim, mas é mais fácil eu chegar na rua, entregar uma comida para um morador de rua e ir para a minha casa. Mas sentar com ele, entender por que ele está naquela situação, entender se ele quer que eu traga uma conversa com ele, se eu procuro um familiar dele, se eu sente com ele para conversar, se eu explique de Deus para ele, às vezes até mesmo falar: você quer que eu ore com você?
porque isso já vira um incômodo. Nós temos vida muito corrida, vida muito acelerada. Eu não posso chegar atrasado no meu trabalho, eu tenho minha hora marcadinha, eu tenho minha rotina, eu não posso perder o meu momento da minha rotina para estar parando na rua para entender por que aquele cara está dormindo na rua. E isso aqui é algo que fala com todos nós. Isso é para todos nós. E trazendo para o âmbito da nossa própria igreja. Porque o Evangelho, ele precisa, o fazer discípulo, ele é relacional. Porque no relacionamento que nós conseguimos falar e precisamos ter intimidade para conversar com o nosso irmão. O discipulado, ele envolve proximidade, envolve acompanhamento, envolve ensino, envolve correção e envolve consolo. Por que a importância do relacionamento? Porque como eu vou corrigir? É chato eu corrigir uma pessoa que eu tenho pouca intimidade. É chato eu chegar para um jovem da UMP que eu não falo e às vezes nós vemos que aquele irmão tem uma dificuldade e eu não vou chegar para ele. Você está entendendo o que a gente está ensinando aqui na EBD? Você está entendendo o que o pastor está pregando? Você está entendendo alguns temas que são complexos? Você quer que eu sente contigo? É por isso que em 1 Tessalonicenses 2:8, se você quiser abrir, Paulo ele vai escrever: assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida, por isso que vos tornaste muito amados de nós. O que ele está dizendo? Que ele quis tanto ali aquele momento de evangelismo, que eles não estavam aptos apenas a aprender e a ensinar, mas doar a sua vida em prol do outro, a entregar a sua vida em prol do outro. Então, o evangelismo, fazer discípulos, e às vezes, nem sempre, o fazer discípulos vai ser chamar o irmão aqui, sentar e falar: vamos falar de calvinismo, vamos falar das 5 solas. Às vezes vai ser você chamar um irmão que você acha que ele é fraco na fé, vamos lá em casa assistir um futebol? A gente tem um grupo aqui que a gente joga futebol, quer jogar com a gente? Incluir a pessoa. Inclua aquela pessoa que você acha que está afastada, que você acha que tem dificuldade. Irmãos, eu estou falando olha só, que o evangelismo, que o fazer discípulos, foi o que eu disse, ele está mais próximo de nós do que nós imaginamos. Porque às vezes nós imaginamos fazer discípulos e evangelizar em outro país, quando nós não estamos atentos para cuidar daqueles que estão do nosso lado. Nós não estamos importando com a vida espiritual daqueles irmãos que estão ao nosso lado todos os dias. Nós vemos o nosso irmão caminhando para o tropeço, mas nós não olhamos e falamos: eu vou conversar com aquele irmão. A omissão, ela é um pecado. Se você é omisso ao falar, ao aconselhar, você está errando, você está falhando tanto quanto ele. O relacionamento, irmão, ele não salva. O Evangelho é quem salva. Mas Deus, frequentemente, Ele usa o relacionamento para levar o Evangelho às pessoas. É por isso que nos nossos ambientes, onde nós vivemos, no nosso trabalho, voltando à ideia de que nós somos o sal da terra, a luz do mundo, nós que temperamos o ambiente onde nós vivemos, nós não podemos ser um sal grosso, bem rígido, como também nós não podemos ser insípido, para perder o gosto, para ser pisado. Nós precisamos agir com temperança, nós precisamos ser pessoas agradáveis, nós precisamos ser pessoas
que alguém vai chegar e vai te chamar para almoçar com ela, e não aquela pessoa que todo mundo no trabalho vai sair escondida, vou almoçar com fulano, não, fulano é chato, vamos rápido. Porque ali nesse momento de informalidade, você vai conseguir plantar no coração das pessoas a ideia de evangelho. E por isso que nós precisamos saber quem somos, em quem cremos, o que Cristo é em nós, porque o mundo lá fora ele está cheio de argumentos. E se nós chegarmos numa mesa do almoço, do trabalho, para conversar, e você não tiver argumentos cristãos e argumentos saudáveis, argumentos de temperança, você vai ser engolido ou excluído. A pessoa ela não vai se sentir à vontade para chegar até você para perguntar de Cristo. É por isso que nós precisamos saber de Bíblia. É por isso que nós precisamos saber orar. É por isso que nós precisamos ser calmos. Para quando tivermos um questionamento muito ríspido, não partir para a ignorância também. Se você quiser saber, também se vira. Eu já me perdi minha paciência. Nós precisamos, em todos os momentos, ter um olhar missionário em todos os lugares que nós estamos. Ah, mas minha família é toda cristã. Mas talvez tenha alguém na sua família que tem uma dificuldade em algo na Bíblia que você tem uma facilidade de explicar. Talvez aquela pessoa ela se entrega, ela vai para a igreja, ela ora, ela chora, mas ela tem uma dificuldade de entender a doutrina da salvação. Ou talvez até uma doutrina mais básica. Você pode sentar ao lado dela, chegar para ela e falar: você quer que eu te explique? E aí entra a parte relacional, que nós precisamos entender, e entra a mansidão e a humildade, a pobreza de espírito de entender, sim, eu sou fraco em entender isso aqui, eu vou ser humilde de pedir ajuda ao meu irmão. Por isso que as coisas elas vão andar juntas, por isso que nós passamos o mês de julho todo explicando as características de um cristão. O cristão ele precisa ser manso para explicar e humilde para entender que ele precisa daquela explicação. Pastor, apagou aqui o microfone. Então, irmãos, o ato de ir pode ser